Você já imaginou um assalto que termina de um jeito completamente inesperado? E se eu te dissesse que o próprio rei da música brasileira, Roberto Carlos, passou por um momento desses no meio do trânsito? Parece cena de filme, mas essa história tem um final que ninguém poderia prever. Aqui no É Além da História, a gente traz os acontecimentos mais curiosos e surpreendentes, sempre com aquela pitada de emoção e mistério. Então, se você gosta de histórias que desafiam a lógica e fazem a gente pensar, será que isso realmente aconteceu? Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Agora, prepara-se para descobrir o que aconteceu quando um ladrão tentou assaltar Roberto Carlos, e acabou sendo ele o verdadeiro surpreendido. O ladrão, de jaqueta preta e capacete escuro, mantém a arma apontada para Roberto Carlos. Seu tom de voz é firme e ameaçador. Passa tudo, tio. Relógio, celular, carteira, sem gracinha. A reação que ele espera é a de sempre. Medo, nervosismo, mãos trêmulas tentando pegar os objetos de valor o mais rápido possível. Mas algo estranho acontece. Roberto Carlos não parece assustado. Na verdade, ele continua segurando o volante com calma, sem movimentos bruscos. Seu olhar fixo transmite uma tranquilidade desconcertante. O assaltante estranha aquilo. Já havia cometido muitos roubos no trânsito, mas nunca tinha visto alguém reagir assim. Nenhum tremor nas mãos, nenhuma súplica desesperada. Apenas um homem de cabelos grisalhos, de terno bem alinhado, olhando para ele com uma serenidade incomum. Por um momento, o criminoso sente um incômodo no peito. Algo na voz e na expressão daquele senhor lhe parece estranhamente familiar, mas ele não sabe dizer o que. Anda logo, meu irmão. Insiste o ladrão, tentando retomar o controle da situação. Mas no fundo, ele já percebeu que aquele assalto não vai ser como os outros. E é nesse momento que Roberto Carlos faz algo completamente inesperado. Com o assaltante ainda apontando a arma, Roberto Carlos, sem pressa, começa a cantar em voz baixa. A melodia suave de um dos seus maiores sucessos começa a se espalhar no carro, preenchendo o espaço com uma calma que parece desafiar a tensão do momento. Se alguém perguntar por mim, diga que eu fui. O ladrão fica momentaneamente confuso, como se as palavras de Roberto Carlos tivessem o desarmado mais do que a arma em sua mão. Ele franze a testa, tentando compreender o que está acontecendo. A arma agora parece mais pesada em suas mãos, como se ele já não tivesse tanta certeza de que queria continuar com aquilo. Roberto Carlos não para de cantar, ainda em um tom suave, quase como se estivesse tentando acalmar a si mesmo. O assaltante começa a olhar ao redor, desconcentrado, sua mente correndo para tentar lembrar de onde ele já tinha ouvido aquela voz. Era impossível não reconhecer o timbre inconfundível. A cada acorde, ele vai percebendo que está ali, diante de uma lenda da música brasileira, mas ainda relutante em aceitar isso. O ladrão se aproxima um pouco mais do vidro, tentando se concentrar. Ele balança a cabeça, sem saber se aquilo é real ou apenas mais uma ilusão criada pela adrenalina. É quando ele olha diretamente nos olhos de Roberto Carlos, e pela primeira vez, algo muda em seu olhar. Você é o Roberto Carlos, não é? Roberto Carlos calmamente dá um pequeno sorriso. Sim, sou eu. E você é o homem que vai mudar de vida se quiser. O assaltante, agora visivelmente atordoado, começa a baixar a arma, sentindo um arrepio na espinha. Ele nunca imaginou que o destino o colocaria diante de um ícone da música, e menos ainda que o resultado de um assalto pudesse tomar esse rumo tão estranho. O assaltante fica parado por alguns segundos, o olhar fixo em Roberto Carlos. Sua mente começa a viajar para longe, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele nunca imaginou que seu dia tomaria esse rumo. A adrenalina ainda corre em suas veias, mas algo dentro dele começa a derreter a frieza que o manteve em ação até aquele momento. Ele tenta recuperar o foco, mas a imagem do homem à sua frente, o rei da música brasileira, começa a desestabilizá-lo. De repente, um pensamento invade sua mente: eu conheço esse cara. Ele se aproxima um pouco mais, os olhos estreitando, tentando juntar as peças. Então, como uma lembrança que vem à tona de repente, ele faz a conexão. Ele lembra de quando era criança, sentado ao lado da avó, ouvindo as músicas de Roberto Carlos. Ela cantava junto, e aquelas músicas sempre o faziam sentir-se acolhido em segurança, como se o mundo lá fora fosse menos hostil. A voz do cantor, ainda ecoando no ar, traz à tona imagens de um tempo mais simples, de momentos mais felizes e de uma família unida. Talvez ele tenha se afastado desse passado, mas aqueles tempos bons estavam ali, agora, batendo à porta de sua consciência. O assaltante, que até agora agia com dureza e desespero, olha para Roberto Carlos e diz, com uma expressão de incredulidade:
Não é possível, você é o Roberto Carlos, não é? Eu cresci ouvindo suas músicas. Minha mãe, ela amava você. E meu avô também. Eu não sabia mais o que estava fazendo. A voz dele, antes cheia de autoritarismo, agora é trêmula, como se, de repente, ele se sentisse pequeno diante de tudo aquilo. Ele dá um passo atrás, a arma agora balançando em sua mão como se estivesse se perguntando o que fazer com ela. Roberto Carlos o observa com atenção, a expressão calma. Ele sabia que estava lidando com mais do que um simples assaltante. Ele estava lidando com alguém que em algum momento da vida se perdeu, alguém que talvez ainda pudesse encontrar seu caminho. Eu sei o que você está pensando. Eu também já passei por momentos difíceis. A vida tem o poder de nos surpreender, meu amigo. Mas você não precisa continuar com isso. Não é tarde para mudar. As palavras de Roberto Carlos parecem reverberar no espaço entre eles, e o assaltante começa a sentir o peso de tudo o que havia feito até agora. As lembranças da infância, o amor das pessoas que ele tanto amava e que se foram, agora fazem sentido de uma maneira que ele não esperava. Ele engole em seco, ainda em choque, mas algo dentro dele começa a se mover. Ele dá mais um passo para trás, como se estivesse indeciso, lutando contra tudo que ele acreditava ser certo até aquele momento. O silêncio entre os dois é denso, quase palpável. O assaltante ainda está desconcertado, a arma agora pendendo ao seu lado, enquanto ele busca palavras para expressar a confusão que está sentindo. As palavras de Roberto Carlos continuam ecoando em sua mente, como uma melodia suave que não consegue parar de tocar. Ele respira fundo, tentando retomar o controle da situação, mas há algo em seus olhos que agora transparece arrependimento. Sua voz sai mais baixa, trêmula, e ele tenta justificar suas ações, como se ainda estivesse preso em um ciclo do qual não sabe como escapar. Eu não queria fazer isso, sabia? Mas a vida não tem sido fácil. Eu preciso disso. O que mais eu posso fazer? Não tenho mais escolhas. Roberto Carlos o observa com atenção, sem pressa de interromper. Ele já viu muita coisa ao longo de sua carreira e, mais importante, ele compreende as complexidades da vida e as dificuldades que as pessoas enfrentam. Ele não sabe a história inteira do homem à sua frente, mas algo na forma como ele se expressa, na angústia que transparece, diz muito sobre suas lutas internas. Roberto Carlos respira profundamente e responde, com a mesma serenidade que o acompanhou desde o início. Eu sei o que é sentir que não há mais saída. Eu também já estive em momentos em que parecia que as opções se fechavam. Mas você não precisa seguir por esse caminho. A vida, meu amigo, tem mais a oferecer, e você é mais do que esse momento. O assaltante balança a cabeça, claramente confuso. Ele olha para a arma em sua mão, agora um objeto que parece pesado demais para carregar. A raiva, o desespero, a pressão da rua, tudo isso parece estar se dissipando, substituído por algo que ele não sabia que ainda existia, uma escolha. Mas, e se não houver mais tempo? E se eu não conseguir? Roberto Carlos, com um olhar gentil, responde. Você tem tempo, sim. Todos nós temos. A chave está em como você decide usá-lo. Você pode recomeçar, pode encontrar algo para lutar que não envolva machucar os outros. A sua vida vale muito mais do que uma arma. O assaltante fecha os olhos por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Ele olha novamente para Roberto Carlos, como se procurasse um sinal, uma confirmação de que é possível dar esse passo. O cantor não o pressiona, apenas o observa com empatia, como se soubesse que essa decisão não pode ser forçada. Eu não sei, mas talvez você tenha razão. O ar está mais pesado agora, mas a tensão já não é a mesma. O assaltante está dividido, e as palavras de Roberto Carlos começam a ressoar em sua mente. Ele não sabe o que fazer, mas uma coisa é certa, ele não pode continuar naquela mesma rota. Ele olha para Roberto Carlos, finalmente se permitindo ser vulnerável. Eu preciso sair disso. Não sei como ainda, mas vou tentar. Roberto Carlos acena lentamente com a cabeça, com a calma de quem sabe que algo importante acaba de acontecer. Talvez o assaltante não tenha encontrado todas as respostas, mas naquele momento, ele deu o primeiro passo para algo diferente. E isso, para Roberto Carlos, já era o suficiente. O assaltante ainda está ali, parado diante de Roberto Carlos, com a arma quase caída de sua mão. Ele parece ter perdido a certeza do que estava fazendo, como se estivesse se despindo de uma versão mais rígida e implacável de si mesmo. O olhar dele é agora um misto de confusão, arrependimento e uma leve esperança. Roberto Carlos, sem pressa, continua a olhar para o homem com a mesma serenidade que manteve desde o início. Ele sabe que o momento é delicado, que a conversa entre eles pode ser a chave para a mudança daquele homem.
Mas ao mesmo tempo ele entende que não pode forçar nada. Tudo o que pode fazer é oferecer uma oportunidade para que o assaltante tome a decisão por si mesmo. O assaltante, então, dá um passo hesitante para trás, a mão ainda segurando a arma, mas mais solta, quase sem saber o que fazer com ela. Ele olha ao redor, tentando processar tudo o que está acontecendo. De repente, uma ideia estranha, quase absurda, passa pela sua mente. Ele olha para Roberto Carlos com uma expressão misturada entre vergonha e surpresa e diz, sem pensar muito: Eu sei que isso é loucura, mas você poderia, sei lá, me dar um autógrafo? Roberto Carlos não consegue conter um sorriso. Ele não esperava aquilo, mas também não parece surpreso. O cantor dá uma leve risada e responde com a mesma calma de sempre: E claro, meu amigo, um autógrafo pode ser o começo de algo novo, não acha? O assaltante não sabe bem como reagir. Ele ainda está em choque, mas o pedido parece ser uma maneira de se agarrar a algo mais positivo. Ele tira um pedaço de papel amassado do bolso e uma caneta velha, como se estivesse fazendo o impossível, pedindo algo que nunca imaginou que teria direito. Roberto Carlos pega o pedaço de papel, escreve com uma letra elegante e cuidadosa: Para você, que agora tem a chance de recomeçar. Nunca é tarde para mudar. Abraços, Roberto Carlos. O assaltante pega o papel com as mãos trêmulas, olhando para a assinatura, como se aquilo fosse um símbolo de algo maior do que ele jamais poderia ter esperado. Ele olha para Roberto Carlos, e algo em seus olhos começa a brilhar, um brilho que lembra mais uma chama acesa do que uma promessa vazia. Eu não sei o que dizer. Obrigado, vou tentar mesmo. Roberto Carlos apenas sorri e acena com a cabeça. Ele sabe que, embora o assaltante ainda tenha um longo caminho pela frente, aquela simples troca foi o suficiente para criar uma pequena rachadura no muro de desesperança em que ele estava preso. Sem mais palavras, o assaltante dá um passo para trás, hesita por um segundo, e então começa a se afastar. A arma agora está caída no chão, e ele não faz questão de pegá-la. Ele desaparece nas sombras, com o autógrafo de Roberto Carlos em mãos, e a sensação de que algo importante aconteceu, algo que pode mudar sua vida para sempre. Roberto Carlos observa tudo de dentro do carro com um olhar pensativo, quase como se estivesse refletindo sobre o impacto que aquele simples encontro teve. Ele não espera uma transformação imediata, mas sabe que naquele dia ele fez mais do que cantar uma música. Ele ofereceu uma chance de recomeço a alguém que não sabia nem por onde começar. Com um suspiro suave, ele segue seu caminho, sentindo que às vezes, o destino tem maneiras de nos surpreender e de nos ensinar lições valiosas, mesmo no meio do caos. Roberto Carlos continua sua jornada pelas ruas da cidade, mas algo dentro dele mudou. O que começou como um simples momento de tensão no trânsito se transformou em algo muito mais profundo, algo que ele jamais poderia ter previsto. Ele sente uma paz estranha, mas reconfortante, como se o destino tivesse lhe dado a oportunidade de fazer mais do que entreter ou emocionar com suas músicas. Naquele instante, ele sentiu que tinha tocado a vida de alguém de uma forma verdadeira e concreta. Enquanto o trânsito vai fluindo ao redor, a mente de Roberto Carlos revisita o breve encontro que teve com o assaltante. Ele sabia que aquele homem, apesar de sua decisão de parar o assalto, ainda estava em um ponto de sua vida onde as escolhas estavam turvas e difíceis. Mas ele também sabia que às vezes uma palavra, um gesto, uma ação inesperada podia ser o suficiente para acender uma chama de esperança. E foi isso que ele fez. Ele não estava ali para mudar a vida daquele homem de imediato, mas talvez com aquele autógrafo ele tenha dado o empurrão necessário para que o assaltante começasse a refletir sobre sua trajetória. Roberto Carlos sabia que não era o salvador de ninguém, mas ao oferecer aquele momento de compreensão e gentileza, ele ofereceu algo mais valioso: a possibilidade de mudança. Quando chegou em casa, Roberto Carlos pensou mais sobre o que aconteceu. Ele não queria que o episódio fosse apenas uma história curiosa para contar. Ele sentia que aquilo poderia ser algo mais, que aquela experiência poderia ser uma lição para ele também. Como muitas vezes ele havia dito em suas músicas, a vida é cheia de surpresas e reviravoltas. Às vezes as pessoas precisam de algo simples, algo genuíno, para despertarem para um novo caminho. Enquanto ele se preparava para a noite, Roberto Carlos deu uma última olhada no autógrafo que havia dado ao assaltante. Ele sorriu, satisfeito por saber que naquele momento não era o cantor famoso que estava em jogo. Era o ser humano, oferecendo uma chance ao próximo. Ele sabia que tinha feito algo bom, algo real. No dia seguinte, ao acordar, ele ouviu uma mensagem inesperada. Era de uma pessoa que trabalhava no bairro onde ele morava. Ela dizia que alguém tinha deixado um bilhete para ele na sua portaria.
Roberto Carlos desceu até lá, curioso, e ao abrir o envelope, encontrou uma carta escrita com a letra do assaltante, que agora se identificava como Lucas. Na carta, Lucas escrevia: "Eu não sei por onde começar, mas preciso te agradecer. Depois daquele dia eu parei e pensei. Eu sabia que a vida não poderia continuar assim, e sua atitude me fez ver que ainda há tempo para mudar. Eu não sou mais o mesmo. Não sei o que o futuro me reserva, mas estou tentando, Roberto. Eu estou tentando. Obrigado pelo seu autógrafo. Ele foi o ponto de virada. Nunca vou esquecer." Roberto Carlos sorriu ao ler as palavras, com a sensação de que, apesar de todos os altos e baixos da vida, ele havia feito algo significativo. Ele havia tocado o coração de alguém, não com uma música, mas com um simples gesto de humanidade. Ele sabia que, às vezes, o poder das pequenas coisas é muito maior do que qualquer ato grandioso. E naquele dia ele tinha mostrado a Lucas, e talvez a si mesmo, que ninguém está perdido para sempre, e que todos têm a capacidade de recomeçar. Com um suspiro leve, Roberto Carlos guardou a carta com carinho. Ele não precisava de mais nada. Afinal, ele já tinha cumprido seu papel. E assim termina mais uma história incrível, que nos ensina sobre as surpresas que a vida nos reserva e o poder que um simples gesto pode ter. Às vezes, as reviravoltas inesperadas nos mostram que tudo é possível, até nas situações mais improváveis. O encontro entre Roberto Carlos e aquele assaltante é uma prova de que a mudança pode começar de onde menos esperamos, e que ninguém está irremediavelmente perdido. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos que trazem curiosidades, reviravoltas e lições de vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui sempre temos histórias incríveis para compartilhar. E se você também acredita que a vida é cheia de surpresas, então vai adorar o que está por vir. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e lembre-se, às vezes, as pequenas ações podem fazer toda a diferença.